Fala galera, sejam bem-vindos aí para mais uma aula aqui da nossa disciplina Máquinas Térmicas. Hoje, continuando o assunto de motores de combustão interna, vou falar um pouquinho para vocês aí sobre a classificação, forma geral aí, dos motores de combustão interna, beleza? Então, fiquem atentos, essa é uma aula muito importante, né? Onde aqui vocês vão ver onde os motores são aplicados, que tipo de característica do motor chama a atenção para a sua aplicação, né, para o seu funcionamento. Então é importante a atenção de vocês. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos continuar aqui. Bom, o motor de combustão interna ele pode ser classificado de várias formas. Inclusive tem aí algumas que eu elenquei nesse slide. Algumas delas nós vamos falar aqui ao longo dessa aula, quanto à forma em que a combustão vai acontecer, né? Quanto ao tipo de movimento que principal, né, primordial aí do motor, quanto à disposição dos órgãos dentro do bloco do motor, ou no bloco, né? Quanto à ignição, a utilização, o ciclo de trabalho, enfim. Consigo classificar os motores de muitas formas diferentes e, claro, isso proporciona aplicações e utilizações diferentes para essas máquinas, tá? Primeira forma que eu vou falar aqui, melhor dizendo, quanto à forma que a combustão vai acontecer nesse motor de combustão interna, certo? Isso é uma das formas de classificar mais importantes dos motores de combustão interna, por isso é importante saber e conhecer, tá? Os motores, já falei até para vocês sobre isso, né? Os motores de combustão interna são os que são utilizados aí em veículos automóveis, né? Transformam a energia térmica oriunda da combustão, da mistura ar e combustível, né, em energia mecânica. Então, nesse caso, a forma de classificar o motor é com o motor de combustão interna. Nesse caso aqui, é claro, eu estou falando de forma geral, né? Se existem os motores de combustão interna, existem os motores de combustão externa. E claro que aqui nós estamos, né, dentro dessa aula falando das formas de se classificar os motores de combustão interna, mas entenda que o motor de combustão externa também é uma forma de classificar, tá? Os motores de combustão. Bom, os motores de combustão externa, o que dá essa característica a eles é quando a combustão se processa externamente ao fluido de trabalho, né? Ou externamente ao ciclo principal ali da queima. Então, a queima acontece de forma separada e então essa energia é transmitida ao fluido de trabalho, tá? Isso aí que é a principal característica desse tipo de motor, certo? Então é uma das formas de se classificar os motores de combustão. Bom, a outra forma de classificar muito importante, tá? É com relação ao movimento empregado por esse motor, tá? Pelo motor que a gente está analisando. Por quê? Porque os motores de combustão, eles podem ser classificados como de movimento alternativo e de movimento rotativo. E é importante saber essa distinção, tá? Vou falar primeiro dos motores de movimento alternativo. Os motores de movimento alternativo, eles são muito utilizados em veículos e o princípio de funcionamento está baseado no movimento alternativo do êmbolo, né? Daí vem o nome de movimento alternativo, de motores de movimento alternativo. Esse movimento alternativo do êmbolo ou do pistão, tá? Ele se dá no interior do cilindro, que vai transmitir através da biela o movimento para a árvore de manivelas. Já mostrei isso para vocês, inclusive, certo? Então, posso comparar, ainda lembrando daquela analogia que nós fizemos com o corpo humano, o movimento do pistão com o movimento do joelho e do tornozelo ao pedalar uma bicicleta, por exemplo. O joelho está ligado fisicamente, né? Ao seu tornozelo, né? Claro. Então eles desenvolvem ao pedalar, quando nós pedalamos a bicicleta, um movimento de sobe e desce, né? De forma
genérica aí falando, é o movimento de sobe e desce, ou também movimento alternativo. Então o que acontece? O joelho está fazendo um movimento de subir e descer. Como ele está ligado fisicamente ao tornozelo, o movimento lá no pedal da bicicleta do tornozelo vai ser um movimento circular. E porque, claro, ele está ligado ao pé que está ali conectado, né? Está ligado nesse momento aos pedais. Que eu posso comparar com a árvore de manivelas. Então é como se o nosso joelho estivesse posicionado no lugar onde está o pistão dentro do cilindro e o nosso pé ou o tornozelo conectado ali à árvore de manivelas do motor, proporcionando assim esse movimento alternativo que dá essa característica, inclusive da própria nomenclatura dessa classificação, né? Então aqui é uma imagem para nos mostrar o que eu acabei de dizer, né? O movimento é vertical por parte da perna, né? Do joelho aí, e claro, o pé junto com o tornozelo vai fazer um movimento circular aqui em torno da coroa da bicicleta, certo? Em torno do seu eixo aí, do eixo do pedal. O movimento rotatório é o que vai rolar aqui embaixo, né? O que vai acontecer aqui embaixo. Então, se você pensar no motor, substituindo agora o joelho, né? A perna aqui, por o elemento pistão, manivela, nós temos a vela de ignição que vai dar origem à combustão, o combustível, né? Que vai se queimar e proporcionar a explosão, o movimento vertical do pistão, a biela transmite esse movimento ao eixo de manivelas que proporciona o giro, certo? Então, o que acontece nos motores de combustão interna alternativos é que o movimento retilíneo, né, o linear, é convertido num movimento rotatório, né, um movimento circular, aí, certo? Bom, existem também os motores de movimento rotativo, tá? Então, nesse tipo de motor, o trabalho, né, é desenvolvido não por meio de um movimento alternativo, né? Ou seja, não existe uma biela, um pistão ali, transformando um movimento em outro. Não, o movimento já é diretamente um movimento de rotação, tá? Então, vou falar aqui primeiro dos motores rotativos do tipo turbina a gás, tá? A turbina a gás, simplificando aí pela sigla TG, ela pode ser interpretada ou entendida como uma máquina térmica, onde a energia termodinâmica contida nos gases, né, provenientes da combustão, é convertida em trabalho, tá? E utilizada para propulsão em aviões, por exemplo, tá? Também podem ser utilizadas para geração de energia. Turbina a gás, por exemplo, essa que nós vemos no avião, na verdade a gente chama de turbina a gás, mas aquilo é um conjunto de equipamentos, né? Ali existe uma turbina a gás, mas existe também um compressor e uma câmara de combustão, tá? Mas isso é considerado um motor rotativo, devido à natureza do seu movimento, claro, né? Bom, o que eu acabei de dizer para vocês é que a configuração aí de uma turbina a gás leva em conta esses três elementos básicos aí. Um compressor que vai comprimir o ar para uma câmara de combustão, tá? A câmara de combustão que é responsável pela mistura e queima dessa mistura, combustível e ar, e uma turbina que vai ser acionada pelos gases de combustão, os gases de exaustão aí dessa queima, oriundos dessa queima aí. Bom, isso aqui é um esquema para mostrar a semelhança dos processos, né, ou dos tempos que acontecem no motor alternativo. Então você tem na entrada do compressor a tomada de ar, certo? Na região de compressor você tem o tempo, aqui então você tem a admissão, aqui a compressão ao longo do compressor. Na câmara de combustão você tem a mistura e queima e depois a exaustão. Esses processos, esses quatro tempos, né, vamos dizer assim, comparados com o motor alternativo, lembra bastante o que acontece por lá, né? Apesar de que aqui acontece de forma rotativa, né? Não é de forma alternativa como acontece naqueles outros, tá? Só chamando a atenção para isso. Então aqui, ó, se eu fosse comparar, olha, eu tenho a entrada, é claro que aqui eu tenho entrada só de ar, né? Aqui eu tenho a entrada de ar e combustível, compressão, no final do tempo de compressão você tem a inserção do combustível, queimou, depois exaustão. Então se lembra, né, muito um tipo de motor e o outro, né? Então,
quando você vê alguém falar a respeito de turbina a gás, lembre-se que pode ser considerado um motor de combustão interna, porém é um motor de combustão interna rotativo, tá? É importante lembrar. Eu vou falar com mais detalhes desse ciclo, né, e tal, quando a gente estiver falando das turbinas a gás, né, desses sistemas lá na segunda parte do curso, tá bom? Ainda falando dos motores aí rotativos, isso aqui é uma turbina aeronáutica do tipo turbohélice, né? Então você tem uma turbina aqui e esse eixo se conecta à hélice aqui do avião por meio de uma caixa de engrenagens. Então é uma forma de transmitir o movimento aí, tá? Como eu disse, ela também pode ser utilizada para geração de energia. Então isso aqui é um esquema de uma usina para geração de energia por meio de gases, tá? Na verdade aqui nós temos uma turbina a gás e temos também uma turbina a vapor, certo? Então é possível utilizar aí essas duas formas de geração de energia para propriamente gerar energia em uma usina. Esse aqui é um outro tipo de motor rotativo, é o chamado motor Wankel. Tem gente que pronuncia Wankel, tá? Mas é um tipo de motor bastante interessante. A história desse motor é bem interessante. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar aí carros de corrida que já utilizaram. Ultimamente ele tem sido bastante utilizado estudado para utilização, na verdade, em embarcações de pequeno porte, tá? Procura na internet depois a história desse motor aí, existe uma espécie de rally que acontece desde a década de 80, 90, não me lembro exatamente. Se eu não me engano é a Mazda que desenvolveu esse motor. Então eles perceberam que esse tipo de motor acabava sendo mais resistente do que o motor alternativo. Ganharam a corrida, deu maior confusão lá. Procurem na internet depois essa história aí se tiver curiosidade. Mas vamos lá, o que interessa aqui é entender como que esse motor funciona, né? Já que ele é rotativo. Primeira coisa é que o rotor dele, você já consegue perceber isso aqui que está em amarelo, ele tem esse formato meio triangular, apesar de ser arredondado aqui, né? O eixo é excêntrico, né? Então ele gira excentricamente ao eixo aqui. Tem uma roda dentada aqui, uma espécie de engrenagem que conecta ele ao eixo de transmissão, certo? O que está acontecendo nessa imagem aqui que parece esquisita? Os processos 1 até o processo 4, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó, o 2, o 3 e o 4. Então você vai entender essa imagem olhando a numeração, tá? E as cores. Então o que está em laranja é o processo de admissão, tá? Ele está admitindo aqui, ó, para que haja a mistura, né? Para começar a compressão. Então o processo 1, 2, 3 e 4 é o processo de admissão e início do processo de compressão. Se você seguir aí, ó, 5, 6, 7 e o 8 é o processo, no 8 já começa o processo de explosão, né? Mas até o processo 7 a compressão. Existe a compressão da mistura nesses pontos, né? Nessas etapas. E observem sempre aqui, eu não falei isso, né? Mas fiquem atentos, que eu estou falando da face CA, né? Então aqui, ó, CA, CA, CA de novo, certo? Agora perceba o seguinte, o que está acontecendo? Eu tenho 3 faces nesse motor e cada face está realizando um processo a cada momento. Então olha aqui, ó, eu falei do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 7. No 8 tem a explosão, 9 ainda explosão, 10, 9 e 10, né, a descarga dos gases. Então acompanhe comigo aí, ó. Você tem até o processo 4, essa face está realizando a admissão e a partir do 4 começa a realizar-se a compressão, certo? Mas tem que entender que é um pouco complexo de entender aqui nessa imagem plana, né? Que isso aqui acontece de forma dinâmica, né? Você está admitindo, comprimindo e explodindo e esse cara está girando. Então existem 3 cavidades, isso que é o mais importante de saber. 3 cavidades e cada cavidade está realizando uma parte desse processo a cada momento. Só lembrar disso, tá? Eu vou deixar um link com uma animação embaixo do link dessa aula para vocês verem o motor funcionando. Talvez fique mais fácil, tá? Então aqui, ó, perdão, aqui acabou ficando desconfigurado, tá? Mas
Ainda estou falando do motor Wankel, aqui é uma imagem para vocês verem isso, né? Verem ele funcionando. A carcaça, né? O estator aqui é meio oval, né? E esse cara vai rotacionar aqui dentro, né? Ele não é exatamente oval não, mas ele não é um círculo e também não chega a ser uma elipse, né? Mais ou menos isso. Porque esse aqui é mais gordinho, né? Bom, vamos lá. Existe aqui a necessidade de lubrificante ser misturado com combustível, da mesma forma que no motor 2 tempos. Existe desgaste prematuro das lâminas de vedação. O que são isso? Esse vértice aqui, ó, se isso aqui é triangular, né? Existem 3 vértices aqui. Esses vértices sofrem desgaste por conta da rotação, então tem que ficar atento a isso. Existe também grande diferença de temperaturas aí, né? Entre o lado frio e o lado quente, que pode provocar uma deformação da pista, né? Que é esse cara, a pista é isso aqui, né? Essa parede do estator. Então, como um lado está admitindo e o outro está explodindo, isso acontece de forma dinâmica, pode ocasionar essas variações de temperatura e causar um problema aí de deformação nessas arestas, né? Nessa região aí do estator. Existe ainda uma outra forma de classificar os motores, que é considerando a disposição dos órgãos internos ou das partes internas. Então, o que é isso? É a disposição dos cilindros. Esses motores de movimento alternativo podem apresentar algumas disposições. Motores em linha, motores em V, cilindros opostos, cilindros radiais e cilindros em W. Então são formas de se encontrar esse tipo de motor aí. Eu acredito que vocês já tenham até ouvido falar nessas configurações aí de bloco de motor, certo? Então aqui algumas imagens para mostrar para vocês isso aí. Então tem o motor em linha, que é o mais tradicional aí dos veículos. O motor oposto, né, o boxer, que é esse lateral. Um motor em V e W, né, são motores aí a gente consegue ver bastante em carros mais esportivos, talvez, carros com maior desempenho. E o motor radial, que é esse cara aqui, que pode ser utilizado, por exemplo, em aeronaves, tá? Então é comum, vocês podem ver essas configurações aí para motores, certo? Motores de combustão interna alternativos. Também existe uma forma de classificar que é quanto à utilização desses motores. Então eles podem ser estacionários, podem ser industriais. Qual que é a diferença? Estacionários, eles são destinados para acionar máquinas estacionárias, como geradores elétricos, motobombas ou outro tipo de máquina aí que vão operar com rotação constante. São estacionários porque não há movimento ali, né? Não há movimento do conjunto, motor e gerador, por exemplo. Nas aplicações industriais, eles são destinados ao acionamento de máquinas agrícolas, tratores para construção civil, carregadeiras, guindastes, compressores de ar, máquinas de mineração, enfim, outras aí mais, tá? Dentro da indústria. Ainda podem ser veiculares, são destinados ao acionamento dos veículos, obviamente. Esse talvez seja os mais comuns para caminhões, veículos de pequeno porte, ônibus, enfim. E os marítimos, que são aplicados aí à propulsão de barcos e máquinas de uso naval, tá? Vai depender muito do tipo de serviço e o regime de trabalho dessa embarcação. Aí vai existir uma gama de modelos, motores diesel, enfim, que podem ser aproveitados para utilização nesse ambiente. Lembrando que esses motores marítimos têm que ter características especiais por trabalhar em um ambiente que pode ser corrosivo, né? Ou que necessariamente vai ser corrosivo. Então tem que tomar cuidado para que haja, né, na verdade, uma adequação, ou que o motor seja específico para esse tipo de trabalho e não um outro qualquer, tá? Eu vou falar agora de uma das classificações, outra também muito importante, que é quanto ao tipo de ignição e como essa ignição acontece. Os motores vão funcionar, e o princípio básico, eu já falei para vocês, é a combustão, né? Que é uma reação química exotérmica, né? Um processo exotérmico. Para que haja essa combustão, tem que haver uma mistura do combustível com o oxigênio, né? Com o ar. E precisa que haja algo para dar o início a essa reação. Esse algo é chamado de ignição. Então a ignição é o processo que dá início à combustão, à reação de combustão. Então, os motores, eles podem ser classificados quanto à ignição de duas formas: por centelha ou por compressão. Ainda por centelha, você pode chamar de ignição por centelha, ICE, ou por compressão,
ignição por compressão, também chamado de ICO, para, né, abreviar aí essas nomenclaturas. Os motores de combustão interna por faísca ou por centelha também, chamados de motores Otto, motores de ignição por faísca, pode ser abreviado ali por MIF, né? Nesse tipo de motor, o que acontece é que você vai admitir uma mistura ar e combustível, essa mistura vai entrar lá no cilindro na dosagem já destinada, né, já calculada, já pensada previamente para aquele tipo de cilindro e motor, ela vai entrar nesse sistema de forma direta, né, essa mistura de combustível e ar, vai haver ali a compressão, depois vai ser inflamada, por fim, nesse momento depois da compressão, você tem ali a centelha gerada por uma vela, tá? E essa centelha é o que promove a ignição desse tipo de motor e vai proporcionar a queima do mesmo, certo? E aí, claro, todo aquele funcionamento do motor vai estar inserido nisso aí. Bom, aqui é um esquema, né, dos motores de ignição por centelha. Já mostrei isso para vocês algumas vezes, mas ele tem duas válvulas. Aqui você tem o comando, né, o eixo de comando de válvulas. Lembra, isso aqui é um came, né? Vai acionar aqui o balancinho, vai abrir a válvula, vai admitir, vai acontecer o processo de compressão, queima e depois expulsão dos gases. No motor de 2 tempos você já não tem mais esse controle de válvulas, né? São cavidades, lembrem disso. Ele vai admitir e todo o processo, esses 4 tempos que acontecem no motor de 4 tempos, no motor de 2 tempos eles vão acontecer, melhor dizendo, aos pares. Então, enquanto você está realizando a compressão aqui, para que haja a explosão, você está admitindo nova mistura, certo? E também vai, nesse meio tempo, proporcionar a saída dos gases. Então você consegue fazer esses 4 tempos em 2. Tá? Agora, os motores de ignição espontânea, ou também chamado de motores diesel, abreviado aí por MIE, já nesse caso é diferente. Só o ar entra nos cilindros e ele é comprimido. E aí depois disso, no final do tempo de compressão, quando ele alcança uma temperatura elevada, temperatura e pressão, acontece a injeção de combustível pelos bico-injetores e aí se dá a explosão. Tá? Então, ele vai alcançar o ponto morto superior, vai haver a injeção de combustível, esse combustível vai reagir, proporcionando aí a combustão, queima espontânea, né, do oxigênio ali misturado com o combustível, certo? O que acontece? Nesse caso, nós damos o nome a essa temperatura que dá origem à combustão de temperatura de autoignição, certo? Então, por ele entrar em autoignição, essa temperatura leva um nome especial, beleza? Então, o que acontece aqui? O motor, o princípio vai ser bem parecido. O que vai ter de diferente? E aqui também tem um motor 2 tempos um pouquinho diferente, tá? Mas no motor 4 tempos você tem inserção do ar, comprimiu, põe o combustível, queimou, depois expulsa os gases. Nesse caso aqui, esse motor, a configuração é um pouco diferente, porque ele tem um soprador de ar aqui, tá? Esse motor de 2 tempos. Mas isso não vem ao caso agora não. Só lembra que existe o motor de ignição por compressão de 4 tempos e de 2 tempos. Nesse caso aqui eu tenho um compressor, ou um soprador aqui, ó, para que o ar já entre de forma mais comprimida, certo? Para o motor. Beleza. Antes de falar desse tipo aqui, que é a diferença fundamental entre os motores ciclo, Otto e diesel, eu quero mostrar um vídeo para vocês, tá? Então eu vou apresentar esse vídeo onde vai falar um pouquinho do motor 2 tempos, para ficar um pouco mais claro. Da imagem é um pouco difícil ali de apresentar plenamente para vocês, então eu vou fazer isso agora aqui por meio de um vídeo do YouTube, tá? Então preste atenção no vídeo aí. Acho que isso vai tornar um pouco mais claro aí o funcionamento do motor 2 tempos. Vamos ouvir aí, vamos assistir. Temos aqui o esquema então do motor 2 tempos. Um motor mais simples, não tem aquela parte de cima das válvulas, né, que é preciso aquela altura a mais que os motores a 4 tempos têm, que são motores mais volumosos, mais altos. Tem as válvulas, as molas, a árvore de cames que comanda o movimento dessas válvulas, a correia de distribuição, tudo isso requer espaço. O motor aqui a 2 tempos é bem mais simples a construção,
com outra das diferenças é que tem as janelas, que fazem a vez das aberturas das válvulas que tem nos motores a 4 tempos. Aqui são janelas. A setinha está indicando ali a janela de escape, onde sai o fumo, certo? Logo à esquerda teve uma seta, ali está a seta do janela de transferência, aquela seta vermelha, janela de transferência. Embaixo tem uma setinha verde, que é onde o carburador introduz a mistura, né? Que é a janela de admissão, certo? Então vamos ver o ciclo novamente. O pistão sobe, comprime a mistura, compressão, explosão num ciclo só, comprime, explode, certo? Vai descer, o próprio pistão vai abrir as janelas com o movimento dele, do lado direito, tá a ver? O fumaça saindo, do lado esquerdo ao mesmo tempo entra. Sai a fumaça, entra a misturar combustível, certo? Novamente o ciclo vai, explode, desce. Enquanto ele está lá em cima, está entrando pela admissão a mistura que o carburador injeta. Lá está a setinha de cima com os gases que vão sair. E do lado esquerdo, a janela de transferência, certo? Vamos dar aqui um exemplo muito simples. Bom, vocês viram aí um videozinho, né, explicando um pouquinho do motor. Acho que não sei se ficou claro, mas vocês podem voltar depois, assistir de novo, se quiser, tá? E eu posso disponibilizar o link do vídeo também, se vocês preferirem depois, para poder assistirem a esse esquema, tá? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes e então eu vou publicar separadamente, tá? A próxima parte com o finalzinho da aula, para ele não ficar muito grande, tá? Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então não deixe de assistir a segunda parte do vídeo. Um abraço, até daqui a pouco.